sometime. Em algum momento. Então, o movimento estava afirmando que havia professores no nosso movimento, que havia uma consciência coletiva que estávamos na lei dominical antes de julho, em julho, depois de julho. I think we had the Eu acho que understanding nós that we are tínhamos o entendimento de in the que Sunday nós law estamos no period. período da lei In which dominical. month was that? E em que mês foi isso? I can't tell you, but I Eu não remember the consigo te Tessa's dizer, mas eu presentation where lembro she de says uma that we apresentação are da Ancia Tess, onde ela diz que something about that algo sobre we were just about to walk into que the Sunday estávamos law prestes period. a entrar I've been no saying that for 20 período years. da lei dominical. Yes. Há Elder Jeff said 20 that for anos 20 eu years estou before dizendo me. isso. E o ancião Jeff, Elder 20 Tess would have anos said that antes for de another mim. 20 years A Ancia Tess the iria waymark dizer hit. isso até que To esse say marco that we're fosse just about, atingido. it's round the Dizer corner. que estamos quase chegando à We don't esquina, know how big those a gente não corners are. sabe quão grandes são essas esquinas. Elder Parminder. Ancião Parminder? Who's speaking? Quem está falando? This is Susan. É Susan. Hi, Susan. Oi, Susan. Oh, but before I Antes ask de te Susan, perguntar, do you get the point I'm trying to make, Lena? That você Yes, entendeu o que eu yes, I estou do. if tentando you go back dizer? 22, Sim, se 2022, voltarmos atrás para and Elder Tess is 2022 saying e the a Sunday Ancia law is Tess just está around the dizendo corner, que a lei dominical está ao virar da does esquina, that mean next week, isso quer next dizer year, semana 5 passada, years? próximo ano, 5 anos? Yeah, we did not. I don't recall Sim, any eu não lembro specific, nenhuma specific informação information about específica sobre that, isso. so I can't Então eu tell. não posso dizer. Okay, so I'm not trying to make myself to be anybody or anything. Então eu não estou but tentando someone's asked me me the fazer passar question, por when do alguém I ou, think the ou Sunday ser law melhor que waymark alguém, is? nada disso. Mas quando me And fazem a I've pergunta been de quando pretty eu acho que skittish é a about lei making any dominical, eu statement. fico bastante hesitante And the em suggestion fazer is uma November the 5th declaração. was a E a loud sugestão cry. é que dia 5 de novembro foi um alto clamor. Yeah, this is definitely Sim, not isso correct. definitivamente November não é cannot be loud correto. cry, but O Okay. 5 de novembro não pode ser o alto you know clamor, what I mean, where the mas Sunday law would pode be ser at the apenas um November the começo. 5th, the Entende o que eu quero beginning, dizer? Onde a the lei swelling dominical seria em begins at the Sunday novembro law, right? Oh, so you're saying e so depois you're saying it temos could um be November the avolumar 5th que here. começa a lei dominical. Yes. Então você disse que poderia ser aqui, 5 de novembro. Okay, so we've got July 18th Ok, or então November temos the 5th. 18 de julho e 5 de novembro. Susan, Susan? Well, I'm uncertain now Bom, that eu não we tenho just certeza marked agora, November 5th there. porque acabamos de But the marcar lady did aí o that. 5 de I'm not novembro. me. She did that. Eu não fiz Okay. isso, ela é que o But what I fez. was thinking Ok, is mas how o que eu it estou even pensando é affected como é que isso people within afetou as the pessoas fellowship I worship with. dentro do grupo As que well eu as participo. I E remember também eu telling lembro de family dizer a alguns members and membros neighbors da minha família e what had just vizinhos occurred. o que tinha acontecido. And that was on E July isso foi 1st, a when the 1 de Supreme julho, Court quando o Supremo ruled Tribunal that the executive decidiu branch que o had Poder immunity. Executivo tinha For me, imunidade. that was Para huge mim, isso foi muito because that importante, paved the porque way foi isso que abriu for o Trump caminho to para que become o king. Trump se tornasse rei. So, and it seemed like Então, everything parecia que began to tudo go tinha kind of haywire ficado um for pouco confuso para individuals alguns within our indivíduos movement. dentro It do was nosso striking. movimento. E foi Could I ask you impressionante. about that Posso before te you move on? perguntar um pouco mais sobre Yes. isso antes de continuar? So, Sim. You've mentioned Então, você July 1st, mencionou 1 de julho, 1º de and julho, SCOTUS makes a decision e os SCOTUS tomam uma decisão regarding the executive relativamente ao branch poder executivo and immunity. e à imunidade. Is that a fair summary of what Isso é you um said? resumo correto do que Yes. você disse? Sim. So, do you think what Então, SCOTUS você did acha que o SCOTUS fez unconstitutional? foi inconstitucional? Yes. Sim. And was SCOTUS E talking o about SCOTUS Trump, estava or was it falando talking de about the Trump ou estava executive falando do branch? poder executivo? Executive branch. Poder executivo. So it's talking about all Então, ele está falando presidents. de todos os presidentes. Yes. Sim. Anybody Qualquer who would take pessoa que that queira office. assumir esse cargo. And if we were to E say se disséssemos
the leader of the east que o wind, líder do vento oriental, and there's a kill order, há uma ordem de morte, which is que é murder. um assassínio. Is that legal Será que isso é legal? for the executive branch Que o to poder issue a kill executivo order imita against uma the ordem leader de morte of the contra o east wind? líder do vento oriental? Wow. Uau! Is that legal or Isso é not? legal ou Is that- I não? don't think so. But Não me I'm not parece, mas sure. eu também não tenho certeza. So if the president Então, se o says, presidente kill the diz leader of the east que wind, para matar o líder can someone do say, vento you oriental, just committed murder, alguém pode dizer que ele acabou de cometer and therefore assassínio you need to be e por isso tem de prosecuted? ser Can you repeat processado. that Sure. or reword it? Você pode So repetir the isso? Sim, president, claro. any president, Então, o presidente, qualquer presidente we diz, have an enemy nós temos um inimigo lives over que vive there, ali and I want to send e some eu of quero my enviar agents alguns dos over meus there agentes to para kill lá this para matar leader. esse And it's líder. the leader of the E é o east wind, líder do could be a vento leader of oriental. anything. And when that death sentence E quando is essa sentença de implemented morte ela é and the person is implementada e a murdered, pessoa é because that's what assassinada, it is, it's porque é murder, isso que é, ela está sendo has assassinada, the president committed a será que o crime? presidente cometeu um crime? Well, as of July 1st, no. Bom, a partir de 1 de julho, não. When Obama did Então, it, quando o Obama was fez, that a crime? será que isso foi um crime? And the E o president before presidente him, and antes the president dele e o after presidente him? depois dele? Apparently not. Aparentemente não. I'm asking your Eu estou opinion. pedindo a sua opinião. You're taking me to a Você place I está have me never levando even para um lugar considered, que eu so nunca I'm nem not sure sequer I tinha can give you the considerado. answer. Então nem sei que Okay, resposta eu that's posso fine, dar. that's fine. Ok, tudo bem, sem So, problema. Someone Então, goes to alguém the vai ao court tribunal, at whatever e period seja qual in for o time, período not de July tempo, 1st, não and 1º says de julho, the president e diz just que o presidente executed acabou or de signed executar ou a death assinou uma warrant ordem de to morte someone who lives para alguém over que there. vive ali, It's going to send his cronies vai enviar os his agents seus to kill that person. companheiros e os seus agentes para and matar we're essa going to go pessoa. to the court and say, is E it nós vamos para o legal for the tribunal perguntar president to se do é that? legal o presidente fazer isso. And they're going to go, E eles vão let's dizer, check with vamos the verificar com a Constitution. Constituição. And if to cut a long story short, E para resumir say, uma longa história, "Sure, eles vão it's okay. dizer, claro, sem problema. you can go and Você kill pode anybody you matar want quem to. você quiser. President of Como the United presidente States, dos and you Estados have Unidos, full você tem immunity total to do that. imunidade para fazer isso. Do you think that's Você acha right que or isso é wrong? certo ou errado? I think it's wrong. Acho que é errado. Okay. Ok. So if the Então, person se is a pessoa é o Hitler, Hitler, is it now será wrong que for the agora é president to errado o say, presidente get dizer, our secret pegue nos agents, nossos agentes secretos, SEAL Team 6, veja send a the bomber over to Germany equipe 6, and envie kill para a Hitler? Alemanha e mate o Hitler. You're saying that's wrong. Você está Against the dizendo law. que isso é errado, I'm que é asking contra a about your lei. Eu Christian não estou morality, perguntando it's about sobre a law. sua moralidade Is it cristã, wrong estou for the falando United da States lei. President Será que é to errado o send presidente dos SEAL Estados Team Unidos 6 enviar to Germany, essa Second World War, equipe to 6 kill para a Alemanha, para a Segunda the Guerra leader? Mundial e matar o líder? I guess I'd have to say no. Acho que tenho que dizer que não. No, it's. Is it okay? Is it legal to do that? Então, Or is é it illegal? legal ou ilegal fazer isso? Well, it must be legal. Creio que deve ser legal. Okay, I'll stop there. I'm not trying to Ok, eu press vou you. parar por aqui I porque eu não agree estou with you. tentando Yeah. fazer pressão. The judges Eu go back to the concordo Constitution and say, contigo. let's have a check. É difícil. Under those Os juízes vão para a circumstances, Constituição we e dizem, vamos believe fazer the law, which is the Constitution, controle. says it's legal Nessas to do circunstâncias, that. a gente acredita que a lei e a Constituição dizem que é Well, I legal suppose fazer isso. the way they are, Bom, eu they suponho can, que da forma que, como eles cherry estão, pick eles podem their escolher a sua interpretation. interpretação. I went to a Ok, simple eu one, fui para uma simples, which I hope que eu is espero simple, que tenha sido Hitler, simples, o or Hitler, the leader ou of o the East líder Wing, do vento oriental, Pol Pot, or some kind of other ou crazy um dictators amigo, ou in the um outro world, tipo de ditador louco
no mundo. And if the United States E se os Estados Unidos, se o líder dos Estados Unidos disser, temos que matar essa pessoa, alguém nos Estados Unidos vai dizer, vocês não podem fazer isso, não podem sair por aí matando as pessoas se quiserem. E então alguém diz, a gente vai verificar com a base de dados que pode ser verificada, que é o Supremo Tribunal, e eles dizem, ok, está dentro dos nossos direitos e dos direitos do presidente fazer isso. E você acha que isso é justo ou não? Well, on so many levels, Bom, a muitos níveis, a pergunta me incomoda porque eu não acho que o Supremo Tribunal deveria ter esse tipo de capacidade, mas eles têm. É um trabalho. Sim, eu sei. Eu sei, mas se eles dizem que está tudo bem, está tudo bem. Quem é que deveria fazer esse controle, se não forem eles? Eu não estou pedindo um ramo diferente, eu estou perguntando se alguém tem que verificar. Acho que não. Então ninguém tem que verificar. Não, eles são a palavra final, certo? Não, a minha pergunta é, alguém tem de verificar? Se você disser, ok, olha, nós não temos certeza de quando é a lei dominical, vamos verificar. Com quem você vai confirmar? Você deveria poder verificar isso com alguém. Sim. Ok, então a gente concorda que alguém deveria ser um árbitro. Então a gente poderia dizer que não devem ser eles, mas que tem que ser outra pessoa. Mas depois a pergunta é, seja quem for, alguém tem que ser escolhido, tem que ter essa função e esperemos que escolhamos boas pessoas para fazer isso. E no meu entendimento é que a Constituição diz que selecionaremos juízes inteligentes que tenham anos de experiência, que saibam bem o seu trabalho e que enquadrem em certos critérios para fazer isso por nós, porque são os mais qualificados. Eu não tenho certeza se você está dizendo que você tem um problema conceitual com isso. Bom, esse é o sistema que está em vigor, certo? Ok. Então, se esse é o sistema que a gente tem em vigor e eles dizem, ok, tudo bem, você pode matar os seus inimigos, a gente está dizendo que está tudo bem? Legalmente. Legal no sentido de bom. Não quero dizer que somos bons e que estamos felizes com isso. Sim. Ok, então o presidente diz, sabe o que? O último presidente, eu realmente não gostava dele. Ele falava mal de mim e quando eu me tornar presidente, quando eu ganhar as eleições, eu vou fazer com que essa pessoa seja morta, fazer com que o FBI vá atrás da pessoa e a mate, que seja um assassinato. E alguém diz, você não pode fazer isso. E eles vão dizer, bom, então vamos verificar com os Scoutas. E o que os Scoutas vai dizer se eles tentarem fazer isso? É legal ou ilegal um presidente em certas funções matar alguém do Congresso? Bom, honestamente, você gosta dessa primeira decisão? A decisão de 1º de julho? Qual é a resposta? Sim, porque ele tem imunidade total. Eles tiraram todas as luvas. Então você acha que os Scoutas disse que um presidente em funções em certas funções pode matar o líder da oposição e ficar impune? Sim. E a mim não me parece que eles tenham dito isso. Eu não acredito nessa imunidade. E que te dá total liberdade para fazer isso. O que eu estou dizendo é que se nós analisarmos o que eles realmente disseram, isso se divide em 2 cenários. Um, que é você matar o Hitler e você ter imunidade. Matar o líder do Partido Democrata ou do Partido Republicano, seja qual for o presidente, e você não tem imunidade. Você vai a um bar como presidente, você entra numa briga com alguém e você vai esfaquear ou matar, atirar nessa pessoa e você não tem imunidade.
an enemy of the Mas state, se você mata o inimigo do you have Estado, immunity. você tem imunidade. I think that's what Eu the penso July que 1st decision a was saying. decisão de 1º de julho estava dizendo But then isso. who will they Mas então, determine quem é que eles is vão the enemy determinar of que é o the inimigo do state? Estado? Well, the president Bom, o says presidente that diz person que is the essa enemy of pessoa the é o state, inimigo do Estado. and E if se literally você, you don't agree literalmente with it, você não you can concorda take them com to isso, você court pode and levá-lo a it goes up, tribunal. and someone has to E decide em who tribunal, the alguém enemy is vai and ter que who the decidir quem é o enemy isn't. inimigo e quem It's não é not o left with the inimigo. president to Então não decide cabe ao that. presidente decidir isso. It's left with the Cabe ao Supreme Court. Supremo Tribunal. Eventually, E this, eventualmente goes isso from state to passa federal, etc. It's left with the judiciary para to a fase decide estatal e a who and who federal. isn't E cabe ao um, Poder an Judicial enemy of the decidir state. quem é o inimigo do Estado. But if we're saying Mas that se we're nós going to estamos get to a dizendo que a place, gente or vai we're chegar already ao at the ponto, place, ou que a gente já está nesse that ponto, you can make em que você pode fazer a Harris o inimigo do Estado e que ela se torna o alvo de assassinato do FBI, at the behest of a the mando do president. presidente que está exercendo a sua função. The Supreme O Court didn't Supremo give Tribunal immunity ele não for that. concedeu imunidade para isso. We might say, well, you know, all the Talvez a gloves gente are off possa and, dizer you que know, todas as luvas anything can foram happen, tiradas but they e never said que that. qualquer coisa pode And acontecer, mas eles nunca it's disseram isso. beyond E speculation vai to além da suggest that they especulação did. sugerir que eles o fizeram. What they did O say que eles was, sim disseram yeah, foi when you're a que sitting president, you can quando kill se é um people, presidente e você exerce a função, você but pode only matar certain pessoas, types of mas people. apenas certos tipos de pessoas. But we know where Mas that nós would lead, sabemos onde Elder isso vai levar, Parmida. Ancião You Parmida. could see the Você writing on the consegue ver wall. isso escrito na parede. What they're saying O que eles is estão dizendo é that position que has essa been the posição one tem sido since, a we'll go back to única 1776. desde então. Voltamos para It's always 1776. been there. Sempre It's existiu, nothing não é new. nada novo. Was it legal for Foi legal America para a to stand América up levantar-se, I can't remember the name of eu não the lembro o nome English do king, rei but to inglês, stand mas up against levantar-se contra a England Inglaterra e and say, dizer: we will now agora vamos resist. resistir. Was it legal Foi for them legal to para do eles that? fazerem isso? No, it was a Não, foi rebellion. um ato de It was rebeldia. illegal. It was illegal Era because ilegal. America Era ilegal was porque a part América of the British fazia parte Empire. do Império So what does Britânico. America Então o do? que a América They faz? say, Eles we will dizem: do something illegal, nós vamos fazer we algo will ilegal, rebel vamos against you, and revoltar, we're nos going to rebelar start up contra our own vocês country, e vamos our own criar o nation. nosso próprio país, a nossa própria And as soon nação. as they do E that, assim que eles o one of the things fazem, that uma they das say coisas is, que eles now dizem it's é: agora é legal for us to legal a kill gente our matar os enemies. nossos inimigos. And that's why E é Washington por and all isso the other que people o Washington were e todas killing as outras English pessoas estavam soldiers matando soldados ingleses ad hoc. At em any qualquer opportunity. Was oportunidade. it legal then Era for them to legal, do that? então, eles fazerem isso? Well, Bom, I want to say eu no. quero dizer que não, But you have to say mas você yes. tem que dizer But que you sim. have to say yes. Sim, tenho que That's dizer the que sim. tough Essa é a parte part. difícil. Well, we have to distinguish Temos que between the rise and distinguir fall entre a of ascensão nations e a queda das and, nações, the kingdom of e heaven. também o reino dos céus. A country Um país declara a independência e depois tem que criar leis, e essas leis dizem que agora podemos matar os inimigos do Estado. De fato, é o nosso dever fazer isso. So it's what the position 2024 July E a 1st posição de 1º de julho de 2024 não era nada de novo. It was when you're say today. Quando a gente diz hoje em dia, não sei quem você considera um inimigo dos Estados Unidos, um líder qualquer no mundo, você não tem o direito de contratar um assassino e o matar. Se você faz isso, você vai colocá-lo na prisão. Mas se você diz, eles são inimigos do Estado, e o juiz diz, sim, eles são, mas você não tem o direito de os matar. E depois você diz, então, por que o presidente pode matar? E o juiz vai dizer, porque o presidente... Eu acho que eles usam a palavra imunidade qualificada no trabalho do presidente. Parte da sua função, do seu papel,
seek and é destroy procurar and, e if necessary, destruir kill e, se enemies of necessário, the matar state. But inimigos that's do not Estado. your Mas job. essa não é a That's sua part of função, their é job. parte do trabalho deles. And if they were to E do se eles o that, they had fizerem, eles immunity. têm imunidade. But that doesn't give the Mas isso não president dá ao presidente o right direito to do other de illegal fazer outras activities while atividades they're sitting ilegais as the enquanto president. estiver a cargo da presidência. That was my Esse foi understanding o meu of the July entendimento 1st do 1º de julho. Well, decision. you are always much brighter than Bom, você é sempre myself, muito mais Elder brilhante do que Parminder, eu, Ancião Parminder. but I was viewing it that Mas o que eu estava because vendo they couldn't prosecute é him que eles não for podiam processá-lo. any of the Who can't? Quem não pode? the O judicial sistema system. judicial. The federal Os cases casos or the federais state ou os casos cases that estaduais were underneath, que estavam por ongoing. baixo e que estavam decorrendo, those judges esses then make a juízes decision. tomam então uma decisão. We will not Não prosecute. vamos processar. Why did they Por make que that eles tomaram decision? essa decisão? Well, after he Bom, won, depois de ele ter ganho, now they're agora estão withdrawing their retirando os cases. casos. Sure. Claro. The reason they're doing A that razão pela is qual eles because estão they fazendo see isso é porque that eles it's not in veem the que public não é do interest interesse for them to público do that. fazê-lo. It's not an Não indication of whether or se not he trata de committed uma a crime or identificação not. sobre It's ele, se ele about cometeu o doing crime ou things não, mas in se the public trata interest. de fazer as coisas no interesse público. And I'm not sure if I think most European E eu não and tenho American certeza law se eu is penso pretty que a much maioria the das leis same. europeias that e americanas when são praticamente as The mesmas. DA, the district Quando o, attorney, which is basically o the Ministério government, Público, when que é they're going basicamente to o governo, a criminal case quando against eles somebody, vão instaurar um is it processo always criminal based contra upon alguém, whether a crime isso was se committed or baseia not? sempre Is no that fato de always the ter sido criteria? cometido um Is that crime the ou não. only É criteria? esse Let o me put it that way. critério? É esse o único And the critério? answer Vou is colocar dessa no. forma. A resposta seria It's não. not the only Não é o criteria. único critério. One of the major Um dos criteria principais that critérios in England it's called the Crown Prosecution na Service. Inglaterra And se I can't chama remember what it's called in a America, but we'll call it the DA. perseguição They have to ao decide serviço da whether or coroa. not it's in the E eu não public lembro como se interest chama na América, mas vamos to chamar take the Ministério person Público. E eles to têm court. que decidir se vão ou And if não, they ou se decide it interessa ou não isn't, ao público levar a even if pessoa the a person tribunal. is guilty, E se eles they decidem won't que é prosecute them. e que a pessoa é culpada, eles não vão So processar. these lower Ou seja, então judges esses have come juízes to a de primeira decision instância, eles that it's chegaram à not in the conclusão public de interest que não é do to interesse pursue these público levar cases, esses casos especially a now that tribunal. he is going to Especialmente become agora the que president. ele vai se tornar And even presidente. before that, E mesmo antes disso, many of them said, now muitos we have, deles disseram que we're in a place agora that there estamos is numa no situação public em que interest não há to interesse prosecute público him on these em cases, acusá-lo nesses seeing casos, as the Supreme visto que o Court Supremo Tribunal has clarified this situation. clarificou essa situação. Now, those judges, Agora, some of esses them were juízes, Republican alguns judges, deles some eram of them were juízes Democrat republicanos judges, e some of outros them were eram fair, some of them democratas, were outros unfair, foram some of them were justos, outros pro-Trump, some of injustos. them were Uns anti-Trump. eram pró-Trump, So they all outros had their different motivations and anti-Trump. reasons Então, for todos têm doing as suas so. diferentes motivações e razões para fazerem But the isso. ones that ended up for good reasons, Mas os que not acabaram por boas prosecuting, did so because razões, they realized it's not in por the não public instaurar interest esses to do processos, so. eles The fizeram other por ones si a just perceberem que não era o interesse looked at do it as an interesse público excuse. fazê-lo. E a outra acabou por ser What's encarada como uma unfortunate, desculpa. I think, is E there o que was é a confluence of lamentável, eu events acho, that é all que houve occurred uma in the summer of confluência de acontecimentos que 2024 aconteceram that led us to this no verão place. de 2024 e que nos levaram até esse ponto. I think that, to me, that is the Para biggest mim, essa é a story. maior história. But wasn't that all the Então, agitation of mas the não foi Sunday essa law? agitação toda da lei dominical? Okay, Ok. so I'm going to say Então eu vou yes. dizer que sim. Let me put it. Let me phrase it a different Deixe-me way. colocar da There's seguinte an forma. agitation Há uma that's agitação que happening, está acontecendo and Trump's mantra has e o been for mantra a do long Trump tem time sido that durante all muito these tempo que todos prosecutions, esses how did he phrase it? processos. What did he say? These Como é que prosecutions are all o que ele what? diz disso? O que ele diz de todos esses processos? Que são o Which quê? one?
caça às bruxas. Então, ele juntou tudo isso, todas essas acusações, e ele disse que é tudo politicamente motivado. Não é esse o argumento dele toda hora? Sim. E o Biden diz que não é. E quem é o dono do Departamento de Justiça? Quem é o chefe do Departamento de Justiça? Não é uma pergunta, não é uma pegadinha. Merrick Garland? Merrick Garland? Biden. Sim, está correto, mas o chefe dele é o Biden. Biden é dono de tudo, dirige tudo, e o Biden diz que eles são um departamento independente, e eu não lhes digo quem processar e quem não processar. O Garland vai atrás de você, vai atrás de fatos. E o Trump vai dizer, não, eles estão indo atrás deles porque você deu instruções ao Garland para fazer isso. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso não é que o Biden o tenha instruído ou não a fazer isso. Esse não é o meu ponto. Mas eu acho que eu já levantei esse ponto antes, numa apresentação. Acho que eu estava lendo um artigo. Os democratas, eles estavam mais do que felizes por terem atirado toda essa lama para cima de Trump. Concordamos com isso? Sim. Concordamos que o Biden, quando ele diz que todos esses casos reais e legítimos estão surgindo e estão sendo atirados contra Trump, o Biden ficou feliz? Os democratas ficaram felizes? That seemed to be more Parece que sim. Sim. held accountable. Então, se eles estão felizes, os republicanos estavam felizes? Não. Então, quando nós dizemos que os democratas estavam felizes porque agora ele foi chamado à responsabilidade, por que os republicanos não estão felizes que ele estava sendo chamado à responsabilidade? Será que os democratas são pessoas mais justas e honradas que os republicanos? Eu não creio que a gente possa dizer isso em toda a honestidade. O que eu me atreveria a dizer é que, quer o Biden tem ou não dado instruções ao Departamento de Justiça para ir atrás de Trump, o Biden ele ficou feliz que isso tenha acontecido. E essa felicidade é uma questão política, não é moral. E apesar dos argumentos de Trump serem faliciosos, de que estão atrás dele por razões políticas, e que foi ele que os instruiu, quer isso fosse falso ou não, e eu creio que sim, era falso, a verdade é que os democratas eles ficaram felizes por ver tudo isso acontecendo. Porque eles viram nisso um meio de derrubar o Trump. E por que eles ficaram felizes de ver isso sendo um meio de derrubar Trump? Houve um problema na América nos últimos 4 anos, que foi o quê? Eu mesmo vou responder. O problema era que os democratas eles não conseguiam fazer várias coisas. E uma delas é que eles não conseguiam consertar a América. Eles disseram que o fariam e não foram capazes de o fazer. Então, o que eles acabaram por fazer foi o que qualquer político faria, tentar fazer com que o inimigo se parecesse mal, fazer o Trump se parecer mal. E quando todos esses casos eles começaram a surgir, eles ficaram mais do que satisfeitos, porque essa era a única vantagem que eles tinham junto do povo americano, para fazer com que o Trump ficasse mal visto e o Biden ficasse bem visto. Então, nesse nível, havia uma motivação política. E depois o que acaba por acontecer é, ao invés de fazer Trump ficar mal visto, o que ele acaba por fazer?
They made themselves Eles look bad. fizeram-se a Yes. eles mesmos Exactly that. parecer They make maus. themselves look Isso bad. mesmo. It's not Eles just that, fazem Exactly. com que eles it's not mesmos just sejam maus. that Trump's followers Não gonna é rally round him exatamente só isso. and Não é que o make fato him dos look like a seguidores de victim. Trump se So juntem Mogino said the victim. a All ele that e is fazem true, parecer uma but it vítima. actually made the Democrats look bad. It made Porque, the como você Democrats look disse, dirty. ele seria a vítima, isso é verdade, mas And na verdade that, os democratas combined with the pareceriam fact that they maus. couldn't Isso, straighten America out, and we've listed, combinado I've com o listed fato de que eles some não articles, the conseguiram various endireitar a América. things that they got wrong. E You can see isso, that all of this e nós snowballed enumeramos, into e eu this enumerei em great alguns artigos as várias catastrophe coisas que eles erraram. that we call the E agitation vocês for podem the ver que Sunday tudo Law. isso se transformou numa bola de And neve I e uma think July catástrofe que a 1st gente is chama part of agitação that. para a lei dominical. E eu Because acho que o 1º de if julho that, faz parte if disso. something had happened and it was Biden that was under Porque attack, se isso ou aquilo, se alguma the coisa tivesse Supreme Court would have acontecido e se come, fosse I think, Biden to que the estivesse exact sendo same atacado, decision. o Supremo Tribunal teria tomado, That a eu sitting penso, president a has mesma decisão. immunity Que um to, presidente we'll que call está it, defend exercendo America tem at imunidade. imunidade. all costs. Vamos chamar That's de their defender job a function. América a todo o seu But custo, they porque é a don't sua have função. immunity to Mas kill eles their não têm political imunidade enemies para matar os or seus to inimigos políticos. kill someone, an Ou para American matar citizen. alguém, um They're cidadão not above the americano. Eles law não estão at acima da that lei level, a esse nível. but they are Mas above eles the estão law, if you can acima put da it lei, that se way, podemos colocar when dessa it comes forma, to quando se fighting trata de against American lutar contra interests, os interesses even americanos. if that means Mesmo kill que isso orders. signifique ordens para And matar. my taking of July 1st E a minha decisão was, de 1º de julho foi it was a reasonable decision. Foi uma In fact, it was the only decisão decision razoável. that De fato, a voters could única have decisão que os made cautas under the poderiam ter circumstances. tomado, dadas as And the circunstâncias. tragedy of all of this E a is, tragédia de tudo isso é case should que never o have caso gone to nunca deveria SCOTUS. ter ido para if as it hadn't cautas. have gone to Se não SCOTUS, tivesse there ido wouldn't para as have been this cautas, issue. não teria havido esse problema. But as soon as Mas things have assim que been as coisas são clarified, esclarecidas, then these essas issues questões elas se become tornam politically toxic. politicamente And how did tóxicas. it ever get to Como é SCOTUS? It got to que isso SCOTUS chegou às because cautas? the Chegou às Democrats or the cautas left porque os were democratas ou a pushing this esquerda, issue eles estavam over and insistindo over nessa again. questão vez após vez. And I think, E eu penso regardless of que, the independentemente morality da of the moralidade cases, dos the casos, legality of the da cases, legalidade the dos wrongness casos, of what da Trump had injustiça do que o done, Trump tinha feito, there was a political element havia um to all elemento of this político em tudo that isso. the Democrats were rubbing Que their os hands and democratas saying, estavam esfregando as mãos e dizendo: Trump is going to look Trump so vai bad, ficar tão so mal many visto por people, tanta there's gente no que é way that impossível reasonable que people pessoas would vote razoáveis for votem him. nele. That was their Esse ticket. era o objetivo. And history proved them E a história wrong. provou que estavam errados. Okay, Ok. having said all Tendo of dito that, tudo isso, Gloria, could Glória, I ask posso you, perguntar-lhe, you said 2024 is the whole você disse year. que 2024 é Could todo you o comment ano. a little bit on that? Você pode comentar um pouco sobre How isso? about starting with E the que tal risk that you put on the começar com o media risco que você broadcast colocou no from media the broadcast Is it Bremer? em relação Yes, a in Bremer? Bremer. Sim, em Bremer. Explain that a little bit. Explique um pouco isso. That Que 2024 was the 2024 year era that o there will ano be the em most que elections. se realizariam mais being held. eleições. The year of the Então, election. o ano das eleições. Mhm. Uhum. And he also predicted Trump winning the presidency. E também que ele previu que o Trump ganharia a presidência. Okay. Ok. I'm not trying to pin you down. Não estou tentando colocar um Do pin you em have você para any que você events responda. that you would begin that at? Mas você, não besides quero the ones that we've pressioná-la. Mas already, você tem besides the algum July and evento que November? você gostaria If we're going de to say começar, para além dos que já 2024 temos, as a whole year. para além de julho e novembro? Se vamos considerar que And there was mentioning 2024 of the foi o ano project inteiro. 2025, right? Houve a menção Beginning do of the year. projeto 2025 That was no brought início up. do ano, e isso foi mencionado.
Project 2025. Projeto 2025. Anything else? Mais alguma coisa? When you say the 10 risks, are you specifically Quando você targeting fala dos that, 10 it's the year of riscos, elections? você está falando especificamente que é o ano das eleições? Yes. Uh-huh. Okay. Sim. So I'm just going to put January. Então, eu vou 24. colocar aqui apenas I'm not saying 24 de that janeiro. I don't think you're Janeiro de indicating a specific 2024. date, are you? Eu não estou Unless I've indicando uma misunderstood you. data específica. A menos que vocês tenham, que eu tenha entendido errado. You're not looking Está at certo? specific events. Você não está olhando para Yes, eventos I'm not. específicos. Yeah, I'm just trying to line up Não, with não estou what tentando Eldred fazer isso. tested Estou in tentando apenas alinhar 2014. com o que a She ANSEAT considered fez the em whole year as 2014, porque Sunday ela law. considerou o ano inteiro como a lei dominical. So, do you think that the Sunday law Então, você acha que a lei ends in dominical 2024? acaba em 2024? Not at this point. Não nesse Yeah, I momento. think it's going to carry on to Eu acho que 2025. vai prolongar até 2025. Okay. So the Sunday law begins in 24 and it Então, a lei continues. dominical começa em 2024 e continua? Yes. Sim. And then you'd put July and E November depois você colocaria julho, January. novembro, janeiro, like this. assim? Yes. Exactly. When Sim. Trump Que é takes the quando o Trump presidency vai and he assumir a will presidência all the laws there. e aprovar todas as leis. And the loud cry would E o come alto sometime clamor after that, all viria of um tempo depois disso? Yes. Sim. And you base this model on E você the está baseando esse 2014 modelo no modelo Is that de correct? 2014, certo? Is that what did I Yes. understand correct? Yeah. Okay. Certo? Sim. So do you have a thought on what the Então, Sunday você law tem waymark alguma is? ideia do que possa Um, ser esse marco da lei dominical? Because based upon that, it seems like you don't. Porque If I were to say, se eu me what's the basear Sunday law nisso, eu acho que waymark? você não tem. Se eu questionar qual é então o marco da lei dominical? I don't have Não, eu não tenho uma data yeah. específica. Okay. Ok. I guess a waymark as opposed to a date. Eu acho que talvez um marco ao invés de uma data. No, I don't have a waymark. Yeah. Não, Ok. eu não tenho um marco. So does anybody else have any thoughts? Então, será que alguém tem um outro pensamento? Troy had a question in the chat. O Troy tinha uma pergunta no chat. Who was that speaking? Perdão, Sorry? quem estava falando? Linda, Linda. You should Troy. read that question. Read that question. Você pode ler There's a several, I pergunta haven't porque seen them estão vários aí. Não Elder vi Parminder, I todos. vaguely remembered a Ancião message Parminder, you shared on a lembro media vagamente uma broadcast, mensagem que I você believe, compartilhou no stating Media something along Broadcast, the creio que line dizendo algo do that tipo the entire year que todo o ano de 2024 is midway. 2024 You remember that era a statement? metade do What did caminho. that Você mean? lembra dessa declaração? O que isso significa? Yes. Sim, That was it was sometime during ICM. foi durante a Campal. And there was some discussion going on. Algumas And I just- conversas, discussões estavam acontecendo e eu acho que foi na Campal. On and I didn't. It was half in It was jest. October 22nd. Foi 22 de outubro. Is that ICM or not? Yes. Isso Okay, foi a so Campal? that was half sort of Sim. flippant, half not. Então, isso Um, foi meio que irreverente e metade não. Make a statement on that. Então, Um, eu estou meio reticente em fazer uma declaração sobre isso. So I think the way the question is O-
Eu acho que a forma como essa pergunta foi colocada é que eu afirmei que 2024 é metade do caminho, sim, eu disse isso. E eu disse no sentido do ano inteiro. O que eu queria salientar, o ponto que eu queria fazer, é que 2024, que eu penso que é semelhante ao que a Glória basicamente afirmou, é que 2024 é significativo. É um ano importante. E eu me dei conta logo no início da nossa conversa aqui no chat, alguém mencionou, acho que foi o Troy, que mencionou a Ancia Tess. Isso foi por volta das 10h30, cerca de meia hora após a gente ter começado o nosso estudo, 20 minutos após o início do nosso estudo. E eu não consigo lembrar do contexto, mas eu acho que tinha que ver com eleições. Eu acho que eu estava perguntando sobre eleições. E teria sido por aqui, decisão, voto e todas as pessoas. E eu perguntei a toda a gente aqui, de onde surgiu essa ideia de votar? E eu acho que foi o Troy que disse que a Ancia Tess que levantou essa questão. Eu acho que já há algum tempo atrás, mesmo antes de janeiro, Ancia Terry já tinha dito numa reunião, ou tinha publicado um artigo em algum lugar, onde discutia que 2024 era o ano das eleições. Eu não sei se foi um documento de política externa ou da revista Time. Então, eu só estava fazendo esse ponto que me parece que tanto o movimento como o mundo, eles estão se unindo durante esse período de 2024 em relação à história da lei dominical, sem que eu tenha que definir ou falar da data específica que isso foi ou não. Eu espero que isso responda à pergunta. Glória, você voltou a 2014 e disse que a Ancia Tess disse isso e sem definir um ponto de partida específico, que esse 2024, ela enumera vários eventos que aconteceram. Ela, quando se junta todos eles, se agrupam em torno do que ela definia como a história da lei dominical de 2014. Mas a lei dominical que temos atualmente na linha dos 144.000, a lei dominical sobre a qual a Ellen White fala, você acha que a gente deveria estar procurando um marco? You mean like a period in Você se time, refere a or um período is that what you're no asking? tempo? É isso que você está perguntando? Um marco em si, ao invés de um período. Então, a Ancia Terry, ela diz 18 de julho. Eu disse 18, ela talvez teria dito oficialmente 15 a 18, mas para mim a lógica nos leva a 18, que é a lei dominical. E quer ela tenha dito explicitamente ou não, eu entendi isso nessa imagem. Em vez de ser 5 de novembro, seria 18 de julho, e que esse seria o marco que inicia a lei dominical. É definível, tem características, é um acontecimento. E depois disso, a dispensação da lei dominical, ela começa e várias coisas vão acontecendo. As que são mais óbvias seriam 5 de novembro. Eu não lembro que data é em janeiro, quando se realiza a votação. Acho que é a primeira semana de janeiro e depois 20 de janeiro. E avançamos a partir daí. Ou seja, ela iria marcar esse marco como início, algo que a Ancia Tess, eu creio que não fez em 2014. Mas a minha pergunta é, isso é algo que a gente deveria fazer nessa lei dominical? Será que a gente deveria esperar ver um marco para o qual a gente vai gravitar e dizer, esse é o começo? I think we should just be objective Não, and eu not acho have a que devemos ser date objetivos per se. e não ter uma data em We shouldn't si. be in the subjective, Não but devemos ser objective about subjetivos, the mas Sunday law objetivos em waymark. relação ao marco da lei dominical. Quando você diz objetivo e subjetivo,
Ter um marco inicial é objetivo ou subjetivo? Eu não tinha certeza do seu termo objetivo. Seria objetivo se tivéssemos um marco. E por que é objetivo ter apenas um ano? Por quê? Because we're just mentioning Porque the whole period of estamos time and the whole year of mencionando todo o período de 2024. tempo e todo o ano de And 2024. what's the objectivity E qual in é a that objetividade nisso? compared to Em a specific comparação com uma waymark? forma, com um Because that's the marco way Elder específico. tested back in 2014. Porque isso foi o que a Ancia Okay, Test so you're fez em saying 2014. because it was done Ok, that então way você está then, dizendo porque foi feito dessa forma antes, it has to be done that way então tem now. que ser feito dessa forma agora. Yes, Sim. she defines Ela doctrine, so we definia a should follow doutrina, her então a gente structures. deveríamos seguir as estruturas dela. So Então, when Aaron last week, quando semana passada o Aaron November the disse 5th que 5 is the de beginning novembro the Sunday law, é that's o início da lei subjective dominical, isso and é subjetivo, he's not following that e ele doctrine. não está seguindo essa doutrina? Yes. Sim? Yes, he isn't. Sim, não está? He's not following the Ele não doctrine está that, seguindo or a principles or the doutrina ou os rules that princípios Elder Tess has ou laid down. regras que a Ancia Tess estabeleceu? You Yes, sound well, scared, sim. Gloria. You don't need to be scared. Glória, Go ahead. você não precisa ter medo, pode continuar. in our conversation Bom, with, na nossa my conversa, personal ou a minha conversa with Elder pessoal com o Parmender Ancião was that Parminda foi he que wanted people to more mention eu queria que as pessoas mencionassem personal, mais, não you com know, personal bias, but sort of be viés objective pessoal, about mas que fossem everything. objetivos So, em relação a tudo. yeah, I'm just relating Yeah. Então, sim, eu estou our conversation. relacionando isso à nossa conversa. I only mention names Só because mencionei nomes if people have made a, you know, a porque se as statement, pessoas then people can fizeram uma refer back to a declaração, você presentation, sabe, etc. você So, pode voltar a with the essa same reasoning, apresentação. then, you would disagree Então, with nesse Elder mesmo Terry's raciocínio, logic, você ia that it would be discordar da July lógica da Ancia 18 as well. Terry de que seria também 18 de julho. Yes. Yeah. Sim. Mhm. Why have you gravitated to voting? Por que Where você did you get the idea that gravitou em voting relação a is Sunday voto? law? Onde você tirou essa ideia que seria a lei dominical? The waymark of O marco 272, de where 272, Elder onde Tess a Ancia Tess Maximus coloca Gurgis, quintus máximos Quintus Gurgis, Gurgis Maximus, quintus Gurgis Quintus máximos, Gurgis Fabius Maximus quintus Fabius Gurgis. Máximos Gurgis. Is it Foi Quintus? quintus? Is it Quintus Gurgis Max? Quintus Gurgis. Yeah. Okay, I'm going to Sim, call it the isso. name of a general. Bom, eu vou chamar a isso o nome de um general. Why does the name of the general say that the Por que o nome definitive do general marker diz isso? for Que o marco the Sunday law definitivo para a lei dominical of prophetic history da is voting? história profética é a votação. The word in the Fabius A palavra comes from the Fabius, fava que beans. vem dos feijões Okay, fava. so you're just going to pick up the Ok, word então você bean. vai pegar na palavra feijão. So you're going to take the name of a Então general. você vai pegar no which has nome got a do bean in general, it, que tem um and feijão, that bean, e esse feijão, was used ele era usado to vote. para votar. That's it. É isso? Yes. Sim. And you're happy E that você that está logic is feliz strong enough que to essa make lógica ela é voting suficientemente the forte para fazer criteria da or the votação marker critério for ou Sunday marco law? da lei dominical? And all the history that surrounds it E with the toda a voting história que suppression. o rodeia and com all a the supressão de changing of votos the, e toda a you know, mudança, sabe? Yeah, The voting what? laws. Sim, as leis do voto. What suppression? Qual supressão? Which year you're talking De about? que when ano é you're que talking about você voting está suppression? falando quando você fala de supressão de votos? You know, this year. Este Yeah, ano. this year, Sim, 2024. o ano de 2024. Oh, they've suppressed Ou os votes. votos suprimidos.
Is that what you mean? They've done É a isso que Yeah, você the se refere? gerrymandering, Que eles yeah. fizeram alguma All the votação? gerrymandering Sim, that they o did. Who gerrymandering. invented Quem gerrymandering? inventou o gerrymandering? That's a trick question. Essa It's é the uma Democrats. pegadinha. Foram os They're the ones that democratas, foram started eles all que this começaram com gerrymandering toda off essa right at coisa the do beginning. gerrymandering And the logo do Republicans início. just got E better os at it. republicanos, eles se tornaram melhores nisso. I wonder why we call it voter Eu suppression. questiono por que a gente chama When isso supressão de votos, Voter quando é restriction or apenas uma voter. It's not proper restrição said, de it's voter votos ou eleitores. harder to vote. Dilution. É uma Dilution. diluição do voto. Diluição? Yeah. Sim. Okay. I was told I've only got. Foi-me an hour dito and a que eu half. apenas tenho 1h30 e já over. passei 20 I wanna minutos. Eu quero apologize. pedir desculpa. I want to call it. Então, eu quero terminar a nossa reunião, senão a gente continua sem parar e eu quero pedir desculpa. Então, eu recebi essa pergunta de qual é o marco da lei dominical. E acho que não quero fazer uma declaração sobre o que é a lei, esse marco da lei dominical. Nós tínhamos 4 posições, 3 delas eram datas específicas e uma delas é apenas o ano de 2024. E analisando isso, a gente entrou nessa discussão da diferença entre o início da dispensação da lei dominical e a história em si. O que seria esse início? Uma pessoa que mudou de isso sendo novembro para julho, baseado nesse modelo. Então, a gente falou sobre isso. Falamos sobre o avolumar, o crescimento da mensagem. Essa mensagem que é especificamente a mensagem da lei dominical, que algumas pessoas iriam chamar a mensagem do terceiro anjo, que ninguém falou, mas poderíamos falar dessa forma. E me parece, seja como for que a gente entenda que são ou não esses marcos, a gente não está no alto clamor. 5 de novembro não tem as características de ser um alto clamor. Uma das razões é porque, para dar um alto clamor, isso tem que ter tido algum aumento de conhecimento antes e um ponto de partida. E esse movimento ainda não tem uma voz unificada sobre quando é que a lei dominical começou de fato. Então, eu não creio que novembro tenha sido o alto clamor. Acho que ainda não estamos no alto clamor, independentemente de estarmos ou não dando esse clamor a alguém. Falamos sobre 1º de julho, a decisão de Scotus, sobre a imunidade qualificada e o que isso significa. Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas a minha compreensão desse caso é que o Scotus foi empurrado para uma posição em que a única coisa que ele poderia ter feito foi a decisão que eles tomaram. É que, basicamente, os presidentes têm imunidade, mas é qualificada. E a qualificação é que se pode matar inimigos do Estado legitimamente, como presidente, mas não se pode matar os inimigos políticos ou não se pode simplesmente cometer crimes. Então, foi isso. E depois nós falamos, por último, sobre se 2024, como o ano que começa a lei dominical, e se é assim, como é que a gente começa por marcar isso? Porque se nós fizermos o que a maioria das pessoas está fazendo atualmente no nosso movimento, se escolhermos a votação como marcador ou fio que conduz até a lei dominical, então nós temos que olhar para a história da lei dominical e escolher temas que falem de votação. O mais antigo, de acordo com o estudo da Ancia Terry, seria 18 de julho. E por que ela escolheu essa data como a data de início para a lei dominical? O Aaron escolheu 5 de novembro, mais uma vez, com base na votação. E algumas pessoas
can't remember the exact date Não, that it is in não sei 2025, but the a first week data of exata January de and its connecting 2025, mas a date, primeira the semana 20th de janeiro e a inauguration, data which is da when inauguração, the que first é week of quando a primeira January, semana the de Electoral janeiro o College colégio eleitoral votes vota to para validate validar or rubber stamp ou the para election carimbar results, os resultados basically. das eleições, basicamente. So those three Então, waymarks we esses have 3 on the marcos que a board gente tem here, aqui no which is quadro, 1, que é 2, 1, 2, 3, 3, I'll put the vou date colocar connected a with that, data first relacionada week com of a primeira January. semana de They are janeiro. all connected with voting. Estão todos relacionados com a votação. Seems to me if we're going E to que me parece pick que up se a gente vai escolher 2024 2024 as the year como o of ano the da Sunday lei law, dominical, with its connection to com a voting, ligação em relação a ligando isso à votação, queremos ver se há algo que precede julho para trazer 2024 como o ano das eleições. Baseado no que a Glória nos trouxe, nós poderíamos manter 2024 como o ano e poderíamos começar em julho. Embora se a gente volta a 2014, a Anciã Tessa, ela não escolheu um marco inicial específico para esse ano. Ela apenas mencionou termos genéricos, porque ela nunca se concentrou no primeiro evento que ela lista. Porque ela lista vários eventos e eles estão todos em ordem cronológica ou de data, e a gente poderia ir para o primeiro e dizer que isso daria início à lei dominical em 2014. E só porque ela não fez isso, a gente precisa questionar se isso significa ou não que a gente deveria fazer isso agora. E a razão pela qual nós escolhemos votação como o tema é por causa do general romano, baseado numa palavra no seu nome, que tem que ver com o feijão fava, e esse feijão que é utilizado como símbolo de votação nessa época. E todos sabemos que o nome desse general ele está ligado a 18 de julho. Então, esse é um pequeno resumo do que nós falamos, e eu peço perdão por ter demorado tanto tempo. Quero desejar a todas as pessoas um feliz sábado. Obrigada, Ancião Parminda. Nós agradecemos pelo seu tempo e por ter falado desse assunto conosco. Ancião Parminda, você poderia encerrar com uma oração? Sim, vamos encerrar com oração. Santo Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Sabes que cada pessoa procura a verdade, queremos ter uma compreensão mais clara do que é que estamos fazendo aqui na Terra. Muitos de nós temos dúvidas sobre por que estávamos tão longe ainda nesse caminho, e, no entanto, parece que ainda não temos unidade nas nossas fileiras. Ajuda cada pessoa, individualmente e coletivamente, não só a compreender a verdade, mas a chegar a uma posição de unidade e consenso. Mas a compreender o nosso papel profético nessa história, para compreendermos o que é que designaste para nós, que designaste para a tua criação, para que a gente possa cumprir o papel que tu nos deste. Fica conosco, abençoa e guia, em nome de Jesus. Amém.